Comigo tenho Eduardo Batista Correia, analista político, Anabela. e também José Francisco Pavia, professor universitário de Relações Internacionais. Bom dia aos dois, obrigada pela presença. Começamos precisamente por este tema que tem gerado muita revolta. Ontem, mais uma morte por parte dos agentes de imigração, e há aqui também algumas imagens que questionam, de facto, este movimento policial. Estamos perante uma força que está, de facto, contra tudo e contra todos, tendo em conta que a pessoa que morreu ontem não era um cidadão imigrante, era sim um norte-americano e que estava, de facto, a protestar contra as ações destes agentes federais. Olá, bom dia para ambos e também lá para casa. De facto, tem havido uma enorme controvérsia relativamente à atuação desta agência federal, o ICE, mas não só. Também o destacamento de forças da Guarda Nacional para estados e cidades que têm a maioria democrata. Isso tem levantado enorme, digamos, controvérsia nos Estados Unidos da América. Aqui, concretamente, o que aconteceu é que há aqui um conjunto de fatores que contribuem para esta acrimónia, se quiser, que estamos, no fundo, a assistir. O governador do estado de Minnesota, e, portanto, onde esta cidade se situa, Minneapolis, foi o candidato a vice-presidente pelo ticket de Kamala Harris contra Donald Trump nas últimas eleições. E, portanto, há aqui uma rivalidade, se quiser, entre estes dois homens, um democrata que teve estas funções e Donald Trump, além de que também tem havido uma enorme controvérsia relativamente ao facto de o Minnesota, e portanto este Estado norte-americano, ter acolhido um conjunto significativo de imigrantes de ascendência e portanto de origem somali, que têm no fundo inundado o Estado e os serviços públicos do Estado, isto de acordo com a versão, se quiser, republicana. O que aconteceu? Tem havido um conjunto significativo de manifestações contra o assassinato, porque no fundo é isso que temos que dizer que aconteceu, de uma cidadã norte-americana num autostop que houve, digamos, aqui há uns tempos atrás. Não terá respeitado a ordem. Não terá respeitado a ordem, aliás, todos vimos as imagens. Por parte da polícia e foi logo baleada. Exatamente, na televisão, mãe de 3 filhos, e agora há um segundo assassinato de um outro cidadão norte-americano que também protestava contra a atuação do ICE nessa cidade e que também foi assassinado. E, portanto, isto levanta aqui um coro de protestos enorme relativamente à atuação do ICE em geral e, concretamente, nas cidades que, no fundo, são governadas ou por mayors democratas ou por estados onde têm, no fundo, governadores democratas. Eu, há não muito tempo, estive em Washington e vi exatamente isso. Vi destacamentos da Guarda Nacional, por exemplo, a patrulharem as ruas de Washington, já, no fundo, nesta ação de Donald Trump, com o objetivo, diz ele, de combater o crime, nomeadamente, e por coincidência ou não, sempre em cidades que são governadas por democratas e em estados que são governados por democratas. Qual é o corolário que pode agora acontecer? E que, aliás, já foi uma ameaça. Os democratas vão, eventualmente, bloquear na Câmara dos Representantes, que é quem tem, no fundo, digamos, a competência relativamente aos chamados money bills, e, portanto, vão bloquear, eventualmente, novos financiamentos para o ICE, e isso pode levar a um novo shutdown parcial, o que teria depois todas as consequências que nós já vimos no anterior, que demorou, aliás, imenso tempo. E, portanto, no fundo, é neste estado em que estamos neste momento. E também dizer aos nossos telespectadores que temos estado a ver as imagens do enfermeiro que ontem foi baleado mortalmente a tiros pelos agentes de imigração dos Estados Unidos. E este é, de facto, o preciso momento em que há uma abordagem e logo de imediato acaba por ser baleado. Professores, este é, de facto, um movimento de repressão contra os protestos que estão neste momento a decorrer em várias cidades, nomeadamente contra estas atuações repressivas dos agentes de imigração ICE? Anabela, é um movimento de perseguição de pessoas. Estas imagens, se não soubéssemos que eram dos Estados Unidos, diríamos que eram de uma ditadura sul-americana ou do Minimar. E, portanto, no fundo, o que estamos a ver é um volte-face na forma como os Estados Unidos respeitam os imigrantes, respeitam as pessoas. São assassinatos à queima-roupa. 46% dos americanos quer a extinção imediata do ICE. E, portanto, é a demonstração que os Estados Unidos é, de facto, uma sociedade muito dividida. A popularidade de Donald Trump tem vindo a decair semana após semana.
E, portanto, temos um Donald Trump ganancioso e ditador. É o que isto significa. E, portanto, é com muita preocupação. Deixe-me perguntar, o José Francisco teve a coragem de ir a Washington. Não me apetece nada ir aos Estados Unidos, sinceramente. Eu vou aos Estados Unidos desde os 5 anos. Fui aos Estados Unidos mais de 30 vezes. Passei os verões todos a trabalhar nos Estados Unidos, verões de faculdade. Não me apetece nada ir aos Estados Unidos. Aliás, vários amigos têm-me convidado para ir a um ou outro evento nos Estados Unidos. Não vou. E não vou porque não me apetece ser confrontado com uma sociedade que persegue as pessoas de uma forma completamente arbitrária. O que estamos a ver é absolutamente chocante. Faz-nos lembrar tempos passados dos cowboys e dos índios, de gente armada nas ruas, que atira sem apelo nem agravo. E, portanto, tornou-se uma sociedade muito insegura e evidentemente, que os americanos, que são um povo relativamente culto, principalmente nas faixas Atlântica e Pacífica, do Oceano Pacífico, são um conjunto de milhões de cidadãos que estão muito preocupados a ver a degradação política e constitucional do seu país. Relembrar que os Estados Unidos construíram uma Constituição que é exemplar e referência no mundo, com base nos pensamentos de presidentes extraordinários, George Washington, Abraham Lincoln, que aboliu a escravatura. E, portanto, o que estamos a ver é um retrocesso civilizacional representado por Donald Trump, que é uma pessoa com um conjunto de imprecisões históricas, com um vocabulário altamente limitado, mas que utiliza a ganância e a força bruta para levar a bom porto as suas intenções, que ainda não se perceberam quais são, para além, no fundo, do lado mais económico. Portanto, Anabela, os Estados Unidos vivem momentos de alta tensão. O governador da Califórnia tem sido uma das vozes mais intensas recentemente a levantar-se contra, no fundo, a forma inconstitucional como Donald Trump atua. E, portanto, estamos a ver a instabilidade dentro dos Estados Unidos a crescer e, pela primeira vez, começamos a perceber que Donald Trump está a ser fortemente posto em causa. Estas situações de força vêm apenas, no fundo, demonstrar que o lado do humanismo vai ter que lutar muito mais nos Estados Unidos para repor aquilo que chamamos a ordem constitucional americana. Professor, entretanto, há aqui novas imagens que terão sido divulgadas que mostram os agentes ICE a retirar uma arma de Alex Pretty, ele que foi depois morto a tiro, mas, ou seja, este homem que estava a protestar estaria também armado. E isto significa que representava um ataque à segurança dos agentes, mas pergunto também se, de facto, este motivo será suficiente para matar uma pessoa, só pelo facto de ter uma arma, alegadamente uma arma. Também ainda não há essas provas. Exatamente. Não, isso é uma enorme incongruência, porque, de facto, os republicanos estarem a dizer uma coisa dessas não faz qualquer sentido, porque são precisamente os republicanos, nomeadamente as suas faixas, enfim, o movimento MAGA, por exemplo, que defende acerrimamente o direito de os americanos usarem armas, precisamente. E, portanto, um dado, há mais armas nos Estados Unidos do que pessoas. Pronto, e portanto, obviamente que, sendo eles que defendem isso, agora estão admirados por alguém andar armado, quer dizer, não faz qualquer sentido. E portanto, no fundo, o que deveriam estar a dizer é que esse cidadão estava, no fundo, dentro daquele enquadramento e daquele figurino que eles perspectivam para os Estados Unidos. Há também notícias de que, numa primeira fase, a primeira parte das notícias, de que supostamente os agentes terão confundido e, portanto, pensavam que era uma arma quando era um telemóvel. Não sabemos ainda, estamos agora aqui no domínio da especulação, mas é evidente que esta arma apareceu, mas também sabemos que em ações policiais às vezes as armas aparecem e não pertencem às vítimas, enfim, já vimos isso mais do que uma vez. E portanto vamos agora esperar que de facto haja, digamos assim, um esclarecimento cabal da situação. Também uma análise detalhada às imagens que entretanto têm vindo a ser divulgadas, mas a minha pergunta era direcionada, portanto, se ele de facto não representava uma ameaça, portanto, não tinha ainda ameaçado nenhum polícia, respondendo com um tiro fatal,
É o que exatamente? É excesso, no fundo, é uma desproporcionada à ação da polícia. É um excesso, digamos assim, neste caso concreto, destes agentes da Agência Federal. Mas repare, não é a primeira vez que acontece. Exatamente o anterior caso da senhora que ia, no fundo, no seu automóvel e que foi mandada parar numa operação autostop, também foi assassinada, literalmente, à nossa frente, com 3 tiros por parte do agente do ICE. E, portanto, repara, se isto se banaliza, um dia destes eu teria muito cuidado em andar nas ruas, digamos assim, nomeadamente do estado do Minnesota, mas enfim, noutros, porque podemos ser, digamos, atingidos a qualquer momento. Repare que estes 2 cidadãos norte-americanos não tinham cadastro, não ofereciam qualquer espécie de perigo ou de ameaça para os agentes do ICE e foram atingidos desta maneira. E, portanto, agora imagino o que é que acontece aos outros, que eventualmente às vezes estão a participar em manifestações e podem cometer às vezes alguns excessos, o que aliás é normal neste tipo de situações. Sr. Eduardo, este tipo de ações de repressão tão violentas é de facto um sinal para que o governo norte-americano quer efetivamente repelir estes movimentos contrários às ações do ICE da forma mais brutal possível, se assim poderei chamar, para calar os movimentos e os protestos nas ruas? Anabela, na interpretação que eu faço do que está a acontecer nos Estados Unidos, estas ações são próprias de uma ditadura. Aliás, esta semana vimos o ICE a deter um miúdo de 5 anos para apanhar o pai. Portanto, isto é próprio de uma ditadura com alto grau de repressão. Portanto, no fundo, quando continuamos a achar que os Estados Unidos são os Estados Unidos que nos habituámos a ver durante as últimas 8 décadas, evidentemente que os Estados Unidos mudaram de uma forma muito radical no último ano. Relembrar que Donald Trump assumiu este mandato em janeiro de 2025, portanto há 1 ano e meia dúzia de dias. É muito estranho perceber a forma como esta antipatia entre os governos estaduais, nomeadamente, como o José Francisco acabou de nos dizer, aqueles que são, no fundo, democratas, e o governo federal, no fundo, liderado por Donald Trump, no fundo, esse conceito. E, portanto, estamos, não seria a primeira vez, à beira daquilo que poderemos também já considerar uma tensão de tal forma elevada que temos uma guerra civil política. Para já temos uma guerra civil política. Poderemos passar a uma guerra civil literal. Os Estados Unidos são o país mais armado do mundo. A posse de arma, aliás, nós vimos a forma como acontecem os assassinatos massificados nas escolas, nas universidades, nos supermercados. E, portanto, é uma sociedade altamente armada. Vem precisamente esse conceito dos cowboys e dos índios. Há mais armas do que pessoas, e, portanto, há mais de uma arma per capita nos Estados Unidos e, portanto, é um país onde estas tensões podem, no fundo, derrapar de uma forma absolutamente extraordinária, levando precisamente a uma guerra civil. O que estamos a assistir faz lembrar um pouco aquilo que se passou nos Estados Unidos nos anos 60, no fundo, os temas mais raciais. Aqui não são temas raciais, mas são novamente temas que em última instância também são raciais, mas são temas de integração das pessoas numa sociedade, todos nós sabemos, não é? Uma sociedade relativamente recente, os Estados Unidos têm pouco mais de 200 anos, mas é uma sociedade feita de imigração e, portanto, é uma sociedade, do ponto de vista racial, do ponto de vista religioso, sempre foi construída à volta da diversidade. O que Donald Trump está a pôr em causa é precisamente essa diversidade.